Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui e ter vocês aqui comigo. Vamos dar continuidade ao conteúdo bíblico, esclarecendo que algumas palavras ou sentença não estão especificamente dentro da Bíblia, mas fazem parte do contexto desse conteúdo religioso, né? Porque estão ligadas a todos os outros livros ditos como deídicos, né? Como se fosse a palavra verdadeira do que chamam de Deus, ok? Mais aproximado principalmente é o texto da Torá. Lembrando, clique no positivo, assistam o vídeo inteiro. É bom para vocês expandir a consciência, né? Inscrevam-se no canal para ajudar a ampliar esse trabalho, né? Inscrevam-se. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. E compartilhem para que outros tomem conhecimento desses assuntos, né? Para não ficar aí, como eu costumo dizer, tapado, né? É necessário que se estude cada dia mais para você não ficar sendo joguete de governo, de religião e daí para frente, ok? Então, sem encher linguiça, vamos começar. Face das águas. Diz o texto bíblico, o Espírito de Deus já estava com as almas. Que Espírito de Deus já estava com as almas? As almas são Deus, é pedaço dele. A alma, espírito, que na verdade chama-se essência, né? Isso é a escrita da religião. No oculto é a realidade daqueles que iniciam no processo do acordamento. Começam a receber esclarecimentos sobre o todo. O processo de expansão da consciência se principia. Águas são os ensinamentos que tiram a alma da prisão corpórea, das ilusões da mente, ok? Outra, face do abismo. Eu venho sempre dizendo, essas explicações têm uma sequência alfabética, né? Estamos na letra F, que tem o intuito de fazer com quem se interessa montar um dicionário a respeito, que é um dicionário que eu ainda vou lançar, né? De certa forma, vocês ajudando a ampliar o canal, vão ajudar com que eu receba um dinheirinho, né? Para poder fazer isso também, ok? Eu já disse aqui várias vezes, né? Eu tenho praticamente 30 livros escritos e praticamente uns 8 terminados, mas justamente pelo custo, e as editoras não se interessam porque é um assunto que ela sabe que poucos se interessam e também não querem dispor livros que falam a verdade, entendeu? E eu tenho que pagar. E para mim pagar não é fácil, não é barato. Para vocês terem ideia, hoje 800 livros completos, vou ter que gastar pelo menos 5 mil reais, ok? E tem autorizações, né? E tudo isso é complicado, né? E vai dinheiro, ok? Vamos lá. Face do abismo. Aqui é o contrário, justamente é a cegueira, sem luz, trevas, caídos, abismo, entendeu? Sem entendimento, sem conhecimento, sem consciência de luz.
a gente diz assim, cego guiando cego, caem os dois no abismo, que é a cegueira, ok? As almas encarnadas caíram no abismo. Outra, face do leão, sol que representa a população, diz eles, de nível 1. Agora eu digo que estão em ilusão, seguindo a ilusão das mitologias, ou a representação do Deus solar. E que interessa, como é que eles sabem, né, que é a população de nível 1? Qual é a prova? Outra, falar em aramaico. A religião diz que é falar a língua dos anjos, um engodo, pois anjo é a invenção deles mesmos. No oculto, ou seja, no plano espiritual, significa falar justamente a língua espiritual, a língua de fogo, a língua dos acordados, ou seja, a língua de quem está de consciência expandida. Outra, falar em judaico, falar a língua das trevas, não ter luz, não entender a linguagem de luz espiritual, falar na letra morta. A letra morta significa aqueles que leem, ouvem e não entendem nada, só repetem, sendo sofistas, como eu fiz no outro vídeo. Falavam em línguas. Não significa usar a linguagem verbal de várias nacionalidades, mas o dom da fala, ou poderes nos dado pelo Espírito chamado de Santo, que é quando cristificados, que é o Cristo em nós, e Cristo é o mesmo Criador. Isso está em Atos 2. Todos que entendem a linguagem do Espírito de luz, quando estão prontos para ver e ouvir. Caso contrário, não vão entender o que lhes é revelado. Linguagem morta. Outra. Falávamos às mulheres. Falavam às almas. Alguém falava às almas. Provavelmente extraterrestres. Seres das dimensões acima da que nos encontramos, que falam às almas encarnadas e elas não ouvem. Aqui diz falávamos no passado, no entanto, deve ser corrigido para falamos às mulheres no presente e elas não ouvem. Outra, falso pudor, satânico, sem consciência de luz, ok? Faraó, já expliquei também em outros vídeos, é o mesmo que Satanás, como já explicado. Faraó não é o rei do Egito? E Egito é o quê? Não é a secura? A secura é o quê? É a ignorância, sem esclarecimento, sem entendimento das coisas do espiritual. Ok? Então, o faraó representa o mal no ser humano. Outro, farinha. É o Cristo dentro de cada um. Farinha é o quê? Você faz bolo, faz massas, ou seja, você faz coisas boas. Farinha sem fermento, que é o mesmo que o pão ázimo. É o pão sem fermento. É o pão, a representação de quem está acordado ou está acordando, ok? Fariseus, comerciantes religiosos, os que se apegam às religiões, terráqueos com muita cultura terrestre. Cultura não representa exatamente a educação. Segundo Enoque, os fariseus, em hebraico perushim, significam os separados. Entenderam? São os religiosos que elaboraram seus próprios caminhos individuais de salvação, os quais rejeitam os dons múltiplos da Shekinah e a intervenção dos mundos superiores
Shekinah, é a árvore da vida, ok? Conforme dizem os católicos, os fariseus, que também fazem parte das elites, ou muito mais das elites, né, constituem uma espécie de esquerda, grupo social mais poderoso, né? Tem eles, o povo consigo, sob engodos e mentiras. Os doutores da lei e escribas, como a cúpula clériga, frequentemente mencionados no Evangelho, pertencem à seita farisaica. Seus chefes, os rabinos, bispos, entre outros, são os guias espirituais mais seguidos, tanto em Jerusalém como nas aldeias mais afastadas da Palestina. Isso está em todo o mundo, né? Principalmente na religião cristã e evangélica. Ensinam nas sinagogas os princípios, ditos como inspiradores de sua piedade. Sinagogas, mas não é só sinagoga, igreja, templos e daí para frente, né? Ditos como inspiradores de sua piedade, isto é, a aplicação da lei de Moisés a todas as esferas da vida, no interesse da preservação nacional. O que tem a ver isso com preservação nacional? Em contraposição ao conservadorismo saduceu, eles constituem o elemento vital do judaísmo oficial, unindo a observância mais rigorosa da lei mosaica, uma abertura espiritual para adaptá-la às diferentes circunstâncias. São sensíveis, dizem que são sensíveis ao povo, claro, isso, como disse agora, é o que eles dizem. Gostam de suas festas e gozam, em geral, da estima popular. Sua pregação, no entanto, acaba por afogar o povo na mais falsa das ilusões. Persuadem seus seguidores de que as práticas exteriores são onipotentes e que satisfazê-las pontualmente e assistir às cerimônias do culto é o suficiente para que Javé, ou Yod-He-Vav-He, envie o Messias. É como eu disse para vocês, até hoje eles não acreditam nesse Jesus que fala a igreja cristã. O Messias, para eles, ainda não veio. Tolice, né? Elevando Israel, que é o povo seco, ao auge da prosperidade material. A única preocupação deles é dinheiro. Tolos, colocando aos seus pés todos os povos, na tola ilusão. Em consequência, como explanadores da lei e guardas da cultura, impõem deveres excessivos e minuciosos a seus ouvintes, gerando toda uma casuística e um formalismo sem alma. Por outro lado, as ideias farisaicas dão origem, de dentro do seu próprio seio, a uma ala extremista que é chamada de zelotas, ao contrário dos fariseus moderados que esperam uma intervenção direta na derrota do inimigo chamado Roma. Percebem? Isso é religião? E a purificação da Terra Santa. Né? E quem disse? Esse grupo nacionalista acredita na libertação da Palestina pela luta popular. Aí eu pergunto, e quem disse a eles que a terra deles é santa? Entre linhas. Não entenderam que a libertação só acontecerá quando eles se libertarem dos dogmas e conceitos arcaicos. Aliam as ideias messiânicas ao descontentamento do povo. Conseguem os zelotas unir a população rural da Galiléia a seu ideal. Vemos isso até aqui, principalmente evangélicos. Provocam motins e levantes, sem dizer que o cristão também é assim, né? A igreja cristã. Provocam motins e levantes, envolvendo sucessivamente toda a Judéia numa revolta contra Roma.
que custa à nação a destruição do templo e de Jerusalém. Aliás, essas coisas antigas devia ser tudo acabado, desfeito. Os fariseus de hoje são os que buscam governar os outros por meio de poderes psíquicos, da mudança de personalidade e do fenômeno da sombra, ou seja, o medo. Eles colocam tudo isso para dominar psiquicamente. É uma espécie de hipnose, sem levar em conta os dons múltiplos do Espírito, chamado Santo, Shekinah, ou consciência, que precisam ser usados para o avanço da alma. Com os seus presunçosos poderes de autoridade, falam de seus modos inigualáveis de salvar as multidões. Quer dizer, vemos isso há 10 mil anos e não salvou ninguém até agora, né? E as multidões continuam lá. Amém. Cala a boca. Desafiando, espoliando os que queiram debater com eles. Quer dizer, eles não admitem que você tenha pensamento próprio e contradiga o que eles falam. Eles são os poderosos. Deus falou com eles. Eu sei quem é o Deus deles, né? Debater com eles e negando a hierarquia coletiva de Yahvé. Segue acreditando no que eles mesmos criaram para acreditar. Outra, fartura em Samaria, é o coração aberto, a consciência expandida. Fazenda, conhecido como tecido, no oculto significa o corpo que vestimos. Cada um tem uma vestimenta, uns esfarrapados e outros com vestes de luz. Claro, existindo muito mais esfarrapados do que com luz. Fé. Acreditar fielmente, piamente, acreditar na luz que não se vê com o olho humano, ver com o olho da pineal, acreditar sem duvidar que existe uma força que nos comanda, não a que a religião mostra, mas a verdadeira. Quem tiver olhos para ver, que veja, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Outra, fecundação, movimento das águas, conhecimento. 2 pontos cabem aqui. Um é o da alma entrar no útero e o segundo é a alma acordar para o espírito de luz. Ela está fecundada e vai dar à luz a criança crística, né? Vai acordar, ok? Felipe, vem para esclarecer. É dito, né, o significado. É dito como um dos apóstolos, derivado da palavra Filipos, e é formada pelos elementos filos, que quer dizer amigo, e hippos, que significa cavalo. Isto é, aquele que é amigo dos cavalos, né? Então não é aquele que vem para esclarecer. Vamos lá. Feno nos telhados. Feno dos telhados. São os fios de cabelo, das cabeças. Cabelos negros ou queimados, ou seja, caraminholas na cabeça. Né? Sem cultura, sem entendimento, sem consciência. Ferir Jebuseus. Aceitar o crístico, ou seja, quando você se coloca no verdadeiro caminho de volta para a luz, você fere os jebuseus, que é o mal, as porcariadas na sua mente, né? E nas suas atitudes. Fermento, eu sempre falo para vocês isso, é o orgulho, é o ego, né? A inveja, maldades. Muitos adoram ser nutridos com fermento, com gordura. Isso é o ego inflado, adora ser inflado, né? Ai, como você é lindo, ai, como você é linda, puxa vida, você é muito inteligente. Quantas pessoas adoram isso, né? Como se isso resolvesse alguma coisa. Não querem que eu fale?
que interessa eu falar, o problema é de vocês. Eu tenho que fazer minha parte espiritual, fazer minha missão. Ferro representa sofrimento, imundícia, luxúria, vícios. É o vermelho, é a cor do ferro in natura. Gafanhoto, o mal no ser humano. Ferrugem, termo usado para quem não usa o cérebro. Às vezes ele não fala, tira o ferrugem da sua cabeça, né? Para pensar, principalmente no espiritual, chamado de ferrugem mental. É o núcleo central do planeta Terra em constante degusa. É composto quase na totalidade de sua massa de ferro. Esse é o fogo de lava ardente terrestre. É o enxofre como matéria-prima na purificação de metais. Também está presente de forte odor, por isso é usado como alusão a Satanás, o que vem do poço de lava ardente. Da mesma forma, como tudo, por isso aí você vê que não existe o Satanás, são simbologias. O que vem do poço de lava ardente. Da mesma forma, como tudo na Terra é cópia imperfeita do plano espiritual. Existe o fogo de lava ardente no espiritual, só que esse fogo é o fogo devorador, consciência desperta, que queima todo o mal causado pelo ego. O ferro também representa o sangue humano, por isso o sangue tem a cor vermelha, representando a cor do sofrimento encarnatório. Mas na ciência, o sangue contém muito ferro mesmo, por isso que ele tem a cor avermelhada, ok? Outra, ficar em pé junto ao seu holocausto. Colocar-se com o corpo material, morto, em pé, diante da fonte de luz. Elevar-se, estar pronto para o plano espiritual. Ou seja, despir-se de todo o lixo e sujeira carnal e mental. Limpar-se com a água cândida, que é o conhecimento, o entendimento, a consciência desperta, tornar-se limpo, a alma alva, a alma pura, ok? A alma de luz. Fígado, impregnado de coisas terrenas, deve ser queimado. O fel torna a vida amarga. Fogo devorador, conhecimento. O fígado traduz as vibrações sutis da alma para a condição humana, bombeando os impulsos de objetividade, a clareza em relação ao que é sentido e assertividade, ou seja, a capacidade de canalizar, direcionar e tornar realizáveis os propósitos do ser. É por isso que na leitura corporal também o nomeia como o centro de definição da trajetória de vida e de processamento da assertividade. O fígado está ligado às realizações. Gordura no fígado é questão emocional, aquele que não consegue realizar. E dentro desse não realizar, existem muitos fatores que levam às doenças do fígado. A questão é a falta de conhecimento e, portanto, falta de consciência. É o reflexo do subconsciente que não quer deixar mágoas para trás, nem raivas, principalmente contra a mamãe. E que muitas pessoas se defendem não aceitando como isso sendo a verdade. Mas não vou entrar no conceito da psicoterapia. Apenas quero mostrar a doença está aqui, no mental. E é justamente ele que te prende no campo físico, não permitindo que siga adiante na elevação da alma que hiberna. Então, problemas no fígado está ligado ao seu subconsciente. Coisas do passado, mágoas e raivas, ódios. Enquanto você não consertar isso, você vai ter problema no fígado. Figueira. Muitos falam a figueira santa, né?
na verdade, a representação do Espírito Crístico, o Espírito Santo, é a consciência crística, o desperto. Filactério, passagem do livro de Deuteronômio 6, 8 e Mateus 23, 5. Ela vem do latim philacterium e do grego philacterion, que significa proteção, salvaguarda, amuleto, de philasein, que é proteger, mais o sufixo terion, denotando um lugar. Quando você está voltado à luz, voltado ao Cristo, ao crístico, você está no filactério. Outra, filha da serpente, alma trevosa, sem entendimento, alma dormente. Filho é os que estão na terra, encarnação na terra. Filho do homem. Aqui é um texto hebraico e hinduísta, um filho paraíso que vem servir à humanidade. Filiação divina alcançada através da projeção de imagem do Adam Kadmon. É aquela historinha que eu já falei para vocês. A nossa raça é chamada de raça humana, mas está errado. Nós deveríamos ser chamados de raça adâmica, que é a origem antes de vir para cá. E, consequentemente, dita erroneamente como sendo do Pai. Mas não temos Pai. Assim como não se sabe a imagem do Adam Kadmon, que eu creio ser apenas luz. É a recomposição da nossa natureza na natureza divina. É Daniel 8,17. No Testamento também pode significar filho do espírito maligno. É o corpo, nós, as bestas caídas. Ok? Outra, filho do touro, espírito trevoso, alma sem entendimento. Filhos da Babilônia em Caldeia, local ou lugar de onde vieram os seres chamados de involutivos, ou seja, seres que não evoluem, estão presos o tempo todo, ou as almas negras que plasmam esses seres. Outra, filhos de Belial, falta de entendimento, os ignorantes, condição humana, sem consciência. Diz a Bíblia, não representando a verdade, ou seja, filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Primeiro que não existe o Deus, é apenas uma palavra para designar uma força existente, né? E eles denominaram como Deus. Então, todo aquele que tem poder é Deus, mas não é isso. É uma energia vibrante de luz, um átomo inteligente. Então, não existe filhos de Deus, nós somos parte dele. Tudo na natureza é parte. Senhores de luz ou expansões eloísticas. Especiais do Pai, mais uma vez não representando a verdade, expressando o amor e o propósito infinito do Pai. Vou dizer da fonte. Ao resolver a rivalidade e competitividade destrutiva entre as hierarquias dos céus e um determinado universo Pai. Que tem a ver? Os caras lá também não são evoluídos? Também tem guerra com os de cá? Você percebe que eles se confundem, fazem uma miscelânea nos textos, que é justamente para você não entender mesmo. De onde tiraram isso? Onde estão as provas disto ser verdadeiro? Eles não tomam a glória para si, mas dedicam a glória, diz eles, ao antigo de dias, agora é o antigo de dias, em sua coordenação com os filhos paraíso e o Filho unigênito de Deus. Isso está em Gênesis 6:4 e Jó 1:6. Vamos lá, repetindo. Não existem filhos paraíso, e muito menos Filho unigênito do Pai. A realidade é que somos um com a fonte, que não é ele e nem ela.
mas apenas é a força, a luz, a energia vibracional, a força primeva, que a tudo comanda. Essa força não tem qualificação sexual, não é nem homem nem mulher, não tem sexo. Outra, filhos de Israel, crianças do programa Semente de Yahvé para este éon, nos céus e na terra. As crianças de luz que são leais a Deus, acima de tudo. Que são crianças de luz? São as almas que acordam e são leais a Deus? Até parece, não existe. E trabalham para o bem da humanidade. Criação dos clérigos antigos e mantidos até hoje. Eles não são expressões puramente geográficas ou cronológicas de uma aliança. Em vez disso, representam as diversas almas encarnadas em diferentes povos no mundo, de modo que o povo do pseudo-Deus não seja neutralizado em um grupo de trabalhadores de luz. Só que os trabalhadores de luz não seguem esse Deus. Os trabalhadores de luz têm a consciência de que existe uma fonte de luz que não tem nada a ver com esse Deus. Fico abismado quanta confusão fazem e quanta falácia inútil. Tanto é verdade que vemos a condição em que os humanos encontram-se. E se tudo que esses inescrupulosos clérigos criaram fosse verdade, não veríamos, inclusive no país deles, tanta guerra e imposição religiosa. Outra, filhos de luz, as vestimentas de perfeição, como uma base para a iluminação e a virtude, e que concedem a fortaleza e a glória do divino, manifestando-se nos mundos planetários, no princípio dos programas e no fim dos programas, para realizar a luta entre os poderes da luz espiritual e das trevas. Quer dizer, aqui eles admitem que existem seres das trevas. Os seres das trevas, vou falar novamente, são o mal no ser humano e as criaturas geradas que são plasmadas por essa energia ruim. Ok? Nas escrituras de luz orientais, eles incluem, são termos aqui indianos que eu creio que não cabe, né? Hatinaparamita, Silaparamita, Viryaparamita, Prajnaparamita. Então, né? Vamos adiante. Seu poder é tão grande que eles conseguem conceder a transcendência a seus discípulos em um nascimento, evitando uma multiplicidade de encarnações na existência. Ou seja, quando você acorda, essa é a realidade. Quando você acorda, você não precisa mais nascer em corpo físico, material, e passar por toda a multiplicidade de encarnações, ok? Dos mundos planetários. Quer dizer, a vida encarnatória não existe só no planeta Terra. O mês significa o mesmo que os 12 portais. Aquelas palavras são 12, que eu não falei todas. O mesmo que os 12 portais de luz, ou dito arcanjos, 12 apóstolos. É tudo repetitivo. No hebraico, no indiano, no muçulmano, é tudo a mesma história. Da mesma forma, uma criação fantasiosa, sem que haja qualquer prova de que isso ocorre dessa maneira. Filhos da luz, o ser voltado ao crístico, a divindade dentro de si mesmo. Filhos de Eli, é a carnalidade. Filhos paraíso, filhos do antigo de dias que exercem autoridade de educação espiritual sobre os conselhos dos Elohim e governam vários universos filhos coletivamente. Da onde eles tiraram isso? Alguns filhos paraíso reinam simultaneamente como Senhor Deus, Criador, e filho paraíso como, por exemplo, Micael e Jesus Cristo.
Repito, tudo conto fantasioso, fictício, mitológico, criado apenas pelo mental de homens rudimentares, não mostrando sequer qualquer comprovação do que escreveram ser a verdade. Filiação divina, o Cristo como divindade. Nossa filiação divina é alcançada pela participação na roupa do Filho de Deus, que é uma imagem do Filho. Olha a confa, e consequentemente do Pai. É a recomposição da nossa natureza na natureza divina, em cuja similitude o homem foi criado no princípio. Entende? Você era luz, caiu, agora tem que voltar a ser luz. No oculto, filhos não existem. Somos a similitude da fonte que nos gerou. Somos a fonte. Diz o ditado que uma gota do oceano não deixa de ser o oceano. Assim somos nós, mesmo que encarnados. Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais essa aula. Agradecendo a todos, vamos encerrando, despedindo-me fraternalmente de todos vocês, desejando a todos a paz e a luz da fonte que se faça em vossa jornada. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve.